Eu sei que Deus falará ao seu coração, amém? Perdoe a simplicidade, mas eu gosto da simplicidade, eu amo a simplicidade, amém? Que Deus abençoe sua vida, espero que você seja abençoado com esta palavra, amém? Estamos na lição 2, a criação revelando a glória do Criador, amém? Nós temos aqui alguns textos de referência, tá? Que é em Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Verdade aplicada: o ser humano pode ser a coroa da criação, ou o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. Objetivos desta lição é apresentar a origem e o propósito da criação, destacar as amostras da glória do Deus no homem, falar sobre a restituição do propósito original. A referência texto de referência, verso 26, 28 e 31 de Gênesis 1, está assim, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde da manhã, o dia 6º. Amém, meus irmãos? Essa é a base daquilo que iremos passar. Espero que Deus me use e que venha falar ao seu coração, amém? Introdução. Na lição anterior, vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus, e sujeita ao seu justo juízo. Nesta lição veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano viver segundo este propósito. Se há algo que aprendi no Evangelho de Jesus, é os recomeços. O que antes era, o que se tornou, o pecado abundou, mas a graça superabundou. Meus irmãos, temos aqui algo muito profundo. Quando Deus ele cria todas as coisas, ele faz de uma maneira toda harmoniosa. Quando ele faz o homem, é a complementação dessa forma harmoniosa de criar todas as coisas. E dá algumas regras ao homem. Não foi simplesmente não coma, mas ele falou: dominai, dai nome aos animais, are a terra. Olha só, o Éden é como se ele fosse uma preparação para toda a terra, porque é um jardim que Deus criou e lá colocou o homem, lá tinha tudo, e era tudo interligado. Não precisava, na primeira lição eu falei, não precisava de cultos, não precisava de sacrifícios, não precisava de toda a liturgia, não precisava nada disso. Na viração do dia, Deus vinha ter com o homem, e numa conexão com o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, e aí por isso ele fez uma ajudadora para estar do lado dele, para orientá-lo. E até os dias atuais, um homem sozinho ou uma mulher sozinha parece que não há complemento, parece que falta alguma coisa, porque um completa o outro completa um, amém? Mas trazendo para cá, Deus ele preparou todas as coisas e colocou o homem. Por quê? Porque tudo que o homem fosse fazer era para a glória de Deus. Se o homem arasse a terra, para a glória de Deus. Se o homem desse nome aos animais, para a glória de Deus. Se o homem comesse, degustasse dos frutos, ele seria para a glória de Deus. O homem multiplicasse aqui na terra, para a glória de Deus. O problema é que entrou o pecado, e nós já vamos entrar, mas na origem, este era o propósito. Então não tem, Deus fez por acaso, Deus estava brincando e aí falou, vou fazer o homem conforme... Não, havia um propósito para a humanidade, para o homem, para a mulher. Tudo em tudo, dar glórias a Deus. Amém? E aí
na epígrafe 1, tá? Que é na lição, são separadas em 3 partes. Na epígrafe 1, origem e propósito. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Este propósito é o tema central das Escrituras e da vida. Isaías 43:2 diz assim: este povo que formei para mim, para que me desse louvor. E Romanos 11:36 vai dizer assim, ó: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha que interessante. Fomos criados para louvor ao Senhor. E tudo que Deus criou era para Ele. Então estava tudo interligado, como eu disse na introdução. Então quando Deus ele faz e está tudo interligado, está tudo belo, está tudo bom, está tudo maravilhoso. É incrível como o ser humano, dotado de inteligência e de sabedoria, ele se perdeu. Ele se deixou levar. Nós vamos trazer algumas situações que você vai entender esse se deixar levar. Olha o que eu anotei aqui. Você não trabalha dia após dia, adquire casa, constitui família, prepara um ambiente maravilhoso ou harmonioso para viver só. São poucas pessoas que querem tudo isso para viver sozinho. No mínimo com alguém. Pelo menos, eu duvido deixar o lugar vazio. Eu duvido você querer construir todas as coisas para deixar lá vazio, não. Você preenche este lugar, assim Deus fez no início, e o homem como continuidade que assim o fez, mas com o pecado habitando no corpo e na mente, essa origem e esse propósito magnífico, até a entrada do ser maligno e o pecado, foi tudo destruído. Foi tudo destruído não, mas deteriorado. Por quê? Não foi de imediato, a morte não aconteceu imediatamente. E se você analisar a fala de Satanás, parece que ele estava certo e que Deus estava errado. Por quê? Deus falou que no dia que comeres do fruto daquele que ele proibiu, certamente morreria. Mas quando Satanás vai dizer à mulher, ele fala assim, ó: não, vocês não vão morrer, certamente serão como Deus. Olha só, parece que Satanás estava falando a verdade e Deus a mentira. Não. Deus não mente, glórias a ti. O que Deus estava dizendo é que a morte aconteceria, quer o homem ou não, com a entrada do pecado. A morte entraria e seria agora diretriz de todas as coisas. Pode ver, todo ser humano nasce, cresce e a maior luta dele é continuar vivo, é continuar aqui. Quantas pessoas pagam médicos, fica sabendo de uma doença, faz de tudo para continuar aqui. Por quê? O outro lado é desconhecido. Deus não queria isso para o ser humano, mas o ser humano, ao desobedecer a Deus, ele veio para ele essa finalidade da morte. A morte é apenas um breque que Deus dá no ser humano. É um pare. Você está indo longe demais. Por isso que se continuasse em Deus, a morte não seria tão forte, ou não existiria. Mas como entrou o pecado, a morte veio junto. E quando veio, ela travou o homem. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço várias, e eu já fui assim. Hoje eu já nem me preocupo tanto com a minha vida, eu me preocupo mais com os meus filhos, com a minha esposa, do que comigo mesmo. Minha esposa e meus filhos podem dizer que às vezes eu desligo da minha saúde, faço coisas que eu nem deveria fazer por causa da minha limitação. Mas por quê? Porque eu já não ligo mais para aquilo que me aflige, para aquilo que eu falo. Não, mas eu me importo com os meus filhos, com a minha esposa. Porque eu tenho um temor de morrer e deixá-los aqui sem que as coisas estejam todas direcionadas. Pode reparar que quando o homem sabe que as coisas estão direcionadas, ele vai em paz. Amém? Quer ele crer em Deus ou não. Amém? Criados por um Deus glorioso. A Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. No princípio criou Deus, Gênesis 1:1. A Bíblia, portanto, mostra, antes de mais nada, que o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, é o Criador, a causa e origem de todas as coisas.
Ele quer que, sem distrações, vejamos a sua glória, a glória de Deus manifestada na criação em Cristo. Revela os atributos, o caráter, a perfeição do Criador. João 1,14. Irmão, eu costumo dizer que o Espírito Santo materializou em Cristo tudo fora perfeito. Sua concepção, seu desenvolvimento, seu batismo, sua missão. Assim também somos nós depois que Jesus veio. Antes de Jesus, irmão, era um Deus nos acuda. Era a lei, olho por olho, dente por dente. Mesmo com a lei de Moisés ainda existia e era forte. Se você matou, era morto. Se você roubou, era tirado o que é seu. Se você foi lá e tomou uma mulher, você ou perdia a vida ou era expulso e tomava a mulher de volta. Olho por olho, dente por dente. Com a vida de Jesus, começa a se mudar, começa a se repensar. Começa a ver que a maldade está nos desejos, está nas intenções. E aí a pessoa, antes de cometer, ela para, pensa, reflete, vê as consequências, e aí ela toma a sua decisão. Estava saindo eu do congresso, ontem, pré-congresso aqui, um rapaz passou em alta velocidade, e aí eu falei, vai devagar, que eu estava com a minha família, poderia ter nos acertado. Ele voltou e quis questionar. Eu falei, não, eu não xinguei, não falei, só falei, vai devagar, é uma família, pode acertar alguém. Tentando orientar, e ele foi e começou a ser rude, falou um palavrão e foi embora. Eu fiquei pensando, eu falei assim, se fosse outro tempo, se fosse outro tempo, ele nem pararia na minha frente, mas como hoje sou servo do Senhor, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu não posso deixar minhas vontades, meus desejos tomarem conta, porque se eu em tudo glorifico a Deus, as minhas vontades, irmão, a vontade da carne ela é má, ela não é a vontade boa, a vontade espiritual é boa, mas a vontade da carne não é. Então, para nós cometermos um erro, nós estamos no limite. Por isso que o Espírito Santo está conosco, para que tudo que façamos seja para a glória de Deus. A pessoa foi embora, eu e minha esposa falamos, vamos até orar por ele, e fizemos uma intercessão, ele foi embora, seguiu viagem, e nós fomos para nossa casa e tivemos uma noite abençoada na presença do Pai. Mas olha só, se fosse pela minha vontade, se fosse pelo meu desejo, e como que deve ser o seu, pela sua vontade, pelo seu desejo, cometer cada coisa, e depois como você vai glorificar a Deus se comete coisas que nem você já sabe que é errado. É isso que, criados por um Deus glorioso, é isso, nós vivemos de glória em glória para Deus, para que Deus seja glorificado em tudo que nós fazemos. Amém, meus irmãos? Vamos para o 1:2, aleluia. Criados para o propósito glorioso. Primeiro, criados por um Deus glorioso, agora criados para um propósito glorioso. Se Deus sempre foi autossuficiente, por que então criou o homem? Não encontramos esta resposta de forma explícita nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde narra a criação. No entanto, é notório que Deus faz e fala, ou faz por meio de falar. É assim que nós conhecemos alguém, ouvindo o que ela diz e vendo o que ela faz. Na criação, Deus revela a si mesmo. É possível conhecermos parcialmente o Criador por intermédio de suas obras. Quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência: tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas. Eu anotei aqui, tá? No decorrer da história, descobrimos que Deus nos criou para ser dele e de mais ninguém. E o compreender disso atesta que entendemos hoje. Bom, quando eu não cria ou eu não queria crer no Senhor, eu tinha um pensamento sobre Deus. Achava um Deus rancoroso, um Deus maldoso, um Deus que só afetava, só acertava nas pessoas boas, as más ficavam aqui. Quando eu conheci Jesus, eu vi que eu entendia tudo errado. Os bons que ele leva é porque esses já completaram o seu tempo aqui, já glorificaram a Deus aqui na terra.
Por isso que quando uma criancinha morre, quando uma criancinha vai, não é que eu fico feliz, mas eu vejo que ela não vai enfrentar o restante do mundo, o restante da maldade do mundo. É como se Deus se escolhesse algumas crianças para levar, para nem passar por essa etapa. Não sei os motivos de Deus, amém? Não sei os motivos de Deus. Se nós colocarmos hoje nos dias atuais, eu fico triste pela família que perdeu as suas crianças. Eu tive meus 2 filhos, então eles já estão grandes, e os pais não poderão ver seus filhos crescer. Então me dói como pai, como servo de Deus, dói a dor daquelas famílias. Entendo quando um se revolta, mas também entendo quando uns pacificam, entendo todas essas partes. Só que eu entendo deste lado de fora, eu não perdi. E quando você não perde, você entende melhor. Quando você passa pelo vendaval, é você quem está olhando para o olho do furacão. Então é você quem sabe a sua dor. E aí entra aquele dispositivo. Isso foi para a glória de Deus? Não. Essa foi uma atitude maléfica, maldosa, a qual o ser humano decidiu fazer. Ele quis fazer essa maldade. Então isso não é para a glória de Deus. Isso para o grande dia, se ele for julgado pela sociedade, vai ser morto, vai ser esquartejado, vão arrebentar com ele. Mas lá no céu vai ser pior. Por quê? Ele vai se levantar, vai ser julgado pelo que ele fez, e aí ele vai ser jogado no lago de fogo. A família não quer esperar tudo isso. Então o que faz? Nós, como cristãos, oramos pela família e apresentamos Jesus para poder consolar aquele coração. Nós, como seres humanos, tudo que nós fazemos, fomos criados para este propósito, para aquele que saiu do propósito, voltar para o propósito que é servir ao Senhor Jesus. Não igrejas, tá? Não templos, não religiões, tá? Estou falando o Senhor Jesus, na sua simplicidade. O local que nós vamos adorar o Pai, ao local que nós vamos aprender do Pai, é um local de comunhão, de união, amém, meus irmãos? Não confunda propósito de Deus com local que vem se adorar esse Deus. Eu posso adorar Deus em qualquer lugar, sim. Eu posso adorar com o coração sincero, com o espírito quebrantado. Eu posso adorar Deus numa montanha, debaixo de uma rocha, na água. Eu posso. Só que vim adorar com o povo, com pessoas diferentes, é maravilhoso, porque é uma comunhão adorando ao único que é digno, amém? Então este propósito glorioso foi para isso que eu e você, nós fomos criados. Por isso que muitas pessoas, quando se afastam e quando não conhecem ou se afastam, quando voltam, querem entregar tudo que eles têm para que o nome do Senhor seja glorificado. Seja louvor, seja palavra, seja gesto, seja o que for, parte financeira, abençoar outra pessoa, não importa. O que importa é ser o propósito de Deus para glorificá-lo na sua eternidade, amém? 1:3, pecado, eita, desviando-se do propósito. Todo mundo sabe que hamartia é a palavra usada sobre o pecado no grego, tá? E essa palavra vai dizer que errou o alvo, amém? Errou o alvo. Eu estava no alvo, hamartia, eu errei o alvo. O pecado é isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Deus encheu o homem com atributos que anunciaram a glória de Deus, Gênesis 1:27. Encher a terra, Gênesis 1:28, capítulo 9, verso 1. Não significa que a procriação tinha um fim em si mesma. As marcas da glória de Deus impressas no homem seriam espalhadas pelo mundo. Roger Stronda, teólogo bíblico pentecostal, Carisma, editora 2020, página 32. Para que eu falei tudo isso? Comentou sobre a obediência dos filhos de Adão e Eva, a ordem do Criador para a multiplicação e encher a terra, Gênesis 1:27. Obedientes a esta ordem, os filhos de Adão e Eva e seus descendentes começam a disseminar e povoar a terra. No entanto, por causa das consequências do pecado de Adão, Gênesis 3:12, à medida que a população aumenta, os pecados também crescem. Repare que a entrada do pecado por intermédio da mulher não abre-se os olhos. Pode reparar. Você vai ver que a mulher tem um diálogo com a serpente. Nesse diálogo, ela acaba revelando algumas coisas.
quando a serpente fala o que Deus te disse, e ela fala assim, de qualquer árvore pode comer, mas da árvore, aquela árvore ali no centro, ela não posso nem tocar e nem comer, nela não tocareis e nem comereis. Esse tocareis não está na palavra inicial para Adão, tá? Certamente morrereis. Quem provavelmente passou isso para Eva foi Adão. Adão chegou e falou, ó, nem toca. É igual nos dias atuais, meus irmãos. A mulher quer comprar uma geladeira. Ó, não vem nem com papo, não dá. Não fica nem pensando nisso. Ah, eu quero mudar isso aqui. Ó, não tenho dinheiro. Não dá para mudar. Provavelmente, não é isso que o texto está dizendo, mas provavelmente é isso que Adão ensinou para ela, ó, nem toca, nem olha, nem, você entendeu? É a forma que ele expressou o que Deus estava dizendo. Então quando ela come, não é aberto os olhos, só é aberto os olhos quando o homem come. E aí quando o homem come, aí são abertos os olhos, eles veem que estão nus, e aí eles começam a pegar folhas folhas de figueira para poder se tampar. Amém? Meus irmãos, errou o alvo. Era tudo sublime. Não tinha maldade. Não tinha desejos impuros ou pensamentos impuros. Não existia isso no Éden. Isso vai começar a existir no decorrer da vida. E agora, com o pecado sendo agora direcionador do homem, tudo degringolou. E até os dias atuais, mas Jesus não venceu o pecado, não venceu, então tem que crer nele. Se você não crê nele, não adianta nada, o pecado continuará aqui, regendo a sua vida, regendo a sua história. Se você não colocar Jesus e começar a viver para ele, a sua vida vai continuar esse tormento que só. Pecado desviando-se do propósito, é o pecado que faz a gente desviar do propósito, não é doença, não é dor, não é perda, é o pecado do orgulho, é o pecado da vaidade, é o pecado de achar que você pode alguma coisa. Lembra o que a serpente falou para Eva? Não, no dia que comer, você não vai morrer não, certamente se abrirão vossos olhos e você será como Deus. Então pense você, todo ser humano tem essa vaidade, quando recebe um elogio, um tapinha nas costas, faz assim, ó, nossa, olha, eu sou tudo isso, e você começa a se auto-vangloriar, e esquece que tudo é para a honra e glória do Senhor. Há muito tempo eu já não mais posto quantas almas Deus me usou para ministrar uma palavra e Ele buscar aquelas vidas. Eu achava que era eu que ganhava as almas. Eu achava que era o ministério que Deus me deu, que era o suprassumo dos evangelismos. Nada disso. Eu sou apenas um vaso usado por Deus. E não deixo Ele me usar. Eu sou usado por Deus. Se você deixar ser usado por Deus, Ele vai te usar se quiser ou não. Ele usou uma jumenta. E Ele faria as pedras clamarem. Olha só que forte isso. Você acha que Ele não te usaria, tanto você querendo ou não? Ele vai te usar, como Ele usa muitas pessoas. Às vezes a pessoa está toda errada, mas Deus ainda usa a vida delas, através dela alcançar uma vida, alcançar uma história. E o pecado, mas ele desvia do propósito individual, ele não no coletivo, mas no individual, e aí depois pode passar para o coletivo, que é aqueles que desanimam, aqueles, Deus não existe, Deus não dá para se explicar, ninguém explica a Deus, irmão, a palavra do Senhor explica a Deus, o Espírito Santo que nos ensina explica a Deus. É só você parar, respirar e ver que Deus, Ele está falando com você agora, nesse exato momento, através da minha vida. Pare de pecar, pare de pecar, pare de errar o alvo. Não estou dizendo que você não vai pecar mais. Coloca Jesus para Ele começar a controlar a sua vida. O Espírito Santo começar a te... o Fábio não peca mais. Não, pego. Mas eu tenho o Espírito Santo que fala onde eu errei e me mostra. Não faz mais isso. Não faz mais aquilo. Traz Ele para você. Aí sim, essa legalidade, você tem isso. Trazer Jesus para dentro de você. Trazer Jesus para dentro da sua casa, da sua família. Amém, meus irmãos? Bom, eu fiz só um teste. Esse tem a parte 2, a parte 3, amém?
eu vou postar, se gostarem, eu termino a aula, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história. Eu vou fazer uma oração e encerrar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, eu te glorifico e te exalto, Pai, porque o Senhor é tudo na minha vida. E espero, Pai amado, que esta mensagem alcance outras vidas. Espero que cada vida que for alcançada entenda que ela foi criada para um propósito, que é para a glória do Senhor. E eu não sei qual que é o propósito na vida de cada um. Eu sei o que é na minha, mas de cada um eu não sei. Mas o Senhor o sabe. E através dessa mensagem revela, seja ela, Pai amado, aquela mais tímida, seja aquela mais extrovertida, mas fala tremendamente, mostra qual o propósito, e o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado. Assim nós oramos, cremos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo.